Escolher entre um jogo que vai exigir um esforço físico e outro que vai exigir um esforço mental depende muito do meu humor e disposição. Mas se antes os tipos de obstáculos que enfrentamos eram distintos para cada jogo, já faz um tempo que somos surpreendidos cada vez mais com novas combinações. Vamos falar sobre desafios. Eu sou Gabriel e esse é mais um vídeo do Praise the Game. Se você quer se aprofundar em jogos, conhecer os fundamentos e os conceitos de game design, seja muito bem-vindo. Mas a continuação desse canal é um resultado direto da sua contribuição. Por isso que se você curte o conteúdo, não esqueça de se inscrever no botão abaixo e deixar o seu gostei. Isso ajuda muito. Podemos entender desafios como uma série de problemas que precisam ser solucionados. Esses problemas foram, a princípio, classificados como desafios mentais e desafios físicos. Mas esse tópico foi se aprofundando com mais estudos na área de game design e hoje é possível encontrar diferentes categorizações propostas por diferentes autores e pesquisadores. Para esse vídeo eu vou me basear na taxonomia estabelecida pelos pesquisadores de estudos culturais sobre jogos Jucavalo e Veli-Matti Karhulati. Mas antes eu vou ressaltar que essa categorização e os desafios listados estão longe de ser uma lista definitiva. Entenda como uma apresentação de uma base que inclui os desafios mais comuns. Eles então são divididos em 4 categorias: desafios analíticos, desafios físicos, desafios socioemocionais e desafios de insight. Desafios analíticos são os do tipo cognitivo não sinestésicos, ou seja, exigem pensamento reflexível para resolver problemas, planejamento e gerenciamento, raciocínio lógico e soluções criativas. Encontramos aqui desafios estratégicos, e estratégia é se planejar, inclui tirar vantagens da situação e de recursos, antecipar os movimentos dos inimigos e conhecer e minimizar as suas próprias fraquezas. Na franquia Age of Empires, o jogador precisa criar um plano de ação que envolve coletar recursos para desenvolver seu assentamento, levantando construções, criando exércitos e fortificando seu território. Tudo isso a fim de explorar a região e se proteger contra inimigos. A variação aqui nesse tipo de desafio é o privilégio à informação, porque para se planejar é necessário ter informações. É por isso que Age of Empires permite o jogador vislumbrar possíveis evoluções para o jogador decidir qual priorizar. Talvez algum tipo de estrutura ou soldado. Cada jogo que envolve estratégia trabalha com um nível diferente de informação disponível. Por isso os elementos da sorte e aleatoriedade se encontram presentes. Mas também existem jogos como xadrez, em que não existe informação oculta. Há também os desafios táticos, e um desafio tático se diferencia do estratégico porque ele envolve a execução da estratégia. Em XCOM 2 você escolhe um grupo de soldados para compor um esquadrão de até 4 pessoas, e então segue para explorar um território desconhecido. As ações funcionam em turnos, sejam elas avançar sobre um inimigo, correr para uma cobertura, flanquear, fugir ou usar uma habilidade. São tomadas de decisões imediatas que compõem esse tipo de desafio, conforme eventos imprevisíveis apareçam no cenário e que possam virar o jogo para sorte ou azar. O jogador precisa raciocinar e fazer as escolhas mais adequadas, até mesmo encontrar soluções criativas que lhe tragam a vitória. Os desafios de gerenciamento envolvem problemas econômicos e logísticos. Qualquer substância quantificável em um jogo, que pode ser criada, movida, guardada, negociada, conquistada ou destruída, é considerada parte da economia. Isso significa que até o gerenciamento da barra de vida se torna um problema econômico. Economia nos jogos não se refere apenas às representações monetárias. Na franquia The Sims, se o jogador quiser que seus personagens sejam eficientes nas suas atividades e nas interações sociais, ele precisa estar atento às necessidades dos Sims, como fome, humor, energia, higiene, etc. Cada necessidade tem influência direta sobre as outras, como querer que um personagem se divirta, mas ele não consegue porque está com sono. Esse balanceamento então é essencial para alcançar os objetivos que o jogador desejar. Do mesmo modo, na franquia Resident Evil é necessário gerenciar não só as munições, ervas e sprays, mas também o espaço limitado no inventário.
O jogador não vai conseguir avançar se encher o inventário de armas e munições e não tiver lugar para os itens de progressão, como chaves ou semelhantes. Se ele usar uma erva toda vez que levar dano, pode ser que falte justamente em encontros importantes, como uma luta contra um chefe. Assim como desperdiçar balas ao tentar matar todos os inimigos e acabar ficando sem. Em Resident Evil 4 temos a adição do recurso monetário e precisamos lidar com o desafio de acumular dinheiro para conseguir armas mais poderosas. A segunda categoria traz os desafios físicos. Estes trazem os do tipo sinestésicos, então são aqueles relacionados à coordenação física. Nessa categoria encontramos desafios que envolvem velocidade, reação, precisão, sincronização, ritmo, combinação de movimentos e compreensão intuitiva da física. Todos eles se misturam e se complementam frequentemente. Em Guitar Hero, o jogador é testado tanto ao ter que apertar os botões no ritmo da música, ou seja, no exato momento que eles aparecem, como também na velocidade em apertar vários deles em seguida. Em Crypt of the Necrodancer, o jogador também precisa se manter no ritmo da música enquanto reage a situações inesperadas em cada nova área descoberta. Eventos repentinos e que exigem pensamento rápido do jogador para executar uma ação, no caso uma escolha de botões, são típicos de desafios de reação. Os Quick Time Events são populares por trazerem essa mistura de reação e velocidade. Na série Souls encontramos desafios de sincronização e ritmo em todos os combates. Precisamos reconhecer o ritmo certo dos combos dos inimigos para desviar ou defender na hora certa, como também identificar as brechas para sincronizar com ataques. Muito comum também em jogos de plataforma, como Dandara, em que o jogador aprende os movimentos dos inimigos, armadilhas e obstáculos e ataca ou avança para não sofrer dano, ou mesmo conseguir progredir. Atirar e manobrar vão estar incluídos nos desafios de precisão. É o principal desafio de jogos FPS como Doom Eternal. Quanto mais certeiros os tiros, maior será o dano, como o popular headshot, o tiro na cabeça. Dependendo da tolerância que o jogo tiver, pode haver uma assistência de mira que traz mais precisão para aquele tiro que não foi tão certeiro assim. Dirigir um carro também requer uma precisão para fazer aquela curva perfeita. É por isso que um jogador que pressione e aperte os botões na medida certa, mantendo um bom equilíbrio entre acelerador e freio, vai cumprir os objetivos com sucesso em Gran Turismo 7. Combinação de movimentos se referem aos populares combos. Os botões precisam ser apertados numa sequência específica e pode variar em velocidade e até mesmo ritmo. Não pode faltar em jogos de luta como na franquia Street Fighter, em que os jogadores podem até derrotar o adversário com uma sequência ininterrupta de ataques. E também é muito presente em jogos hack and slash como Hi-Fi Rush. Quanto mais variado e longo o combo, mais chances de conseguir aquela pontuação perfeita. Compreensão intuitiva da física abrange o controle e movimento dos objetos no jogo, seja o próprio personagem ou os que ele interage. É intuitivo porque o jogador aprende experimentando, por exemplo, a distância de um pulo ou mesmo o arremesso de um pássaro, como em Angry Birds. Não é necessário fazer um cálculo prévio. Dirigir um carro em Rocket League é uma experiência bem diferente do que os tradicionais jogos de carro de corrida, e compreender como os carros e a bola se comportam é essencial para conseguir fazer um gol. O importante aqui é manter a física sempre consistente e previsível, porque os jogadores só vão compreender por meio de padrões, ou seja, repetições. A terceira categoria seria os desafios socioemocionais. São desafios morais, éticos e de assuntos emocionalmente complexos, diplomacia e até negociação. Os jogadores precisam explorar seus próprios sentimentos, responsabilidades e valores ao considerar e empatizar com as perspectivas e necessidades dos outros. Problemas morais e éticos vão surgir em jogos que permitem o jogador decidir os rumos da narrativa. Jogos adventure de simulação que envolvem interações interpessoais e RPGs focados em roleplaying que implementam uma árvore de diálogos requer que o jogador avalie situações delicadas e chegue ao melhor resultado, geralmente por meio do convencimento ou negociação. É o que presenciamos em Life is Strange,
lidamos diretamente com situações densas, como uma tentativa de suicídio que cabe ao jogador conseguir impedir ou não o ato. É bom ressaltar que esses problemas não estão restritos apenas à seleção de diálogos. Em Papers, Please, você assume o papel de um oficial de imigração e, conforme realiza seu trabalho, aprovando ou reprovando a entrada de estrangeiros no país, você vai se deparar com casos específicos que vão te propor dilemas éticos, envolvendo seguir as ordens do Estado ou burlar as regras ao se compadecer com um imigrante. Independente das escolhas, tramas são formadas e você lida com as consequências. Negociação e diplomacia inclui criar um relacionamento que traga vantagens para alcançar seus objetivos. Em Civilization VI, o jogador pode investir nas relações com outras nações e formar aliados. Uma boa relação é construída quando você favorece o seu vizinho, colaborando com a agenda dele, estabelecendo uma embaixada no seu território, criando uma rota comercial, etc. A partir daí você consegue negociar de ouro ou até cidades, ou mesmo acordos diplomáticos, mas o sucesso dessa negociação é consequência do nível da relação que ambos têm. Em Potionomics, o jogador herda uma loja de poções e passa a gerenciá-la. Você vai precisar não só criar novos produtos, como também vai ser testado na venda deles. Existe uma mecânica de pechinchar baseada num sistema de cartas. O jogador e cliente disputam entre si, o primeiro tentando aumentar o interesse na poção e o segundo encontrando defeitos. A mecânica fica ainda mais interessante porque você cria relações com esses clientes, e quanto mais você fortalece esses laços, você ganha novas cartas e melhora as que você já tem, aumentando as chances de sucesso de um bom preço. Finalmente, a última categoria, os desafios de Insight. Insight é um processo psicológico que consiste da compreensão súbita ou percepção clara sobre algo. Sendo assim, os problemas aqui são cognitivo não sinestésicos e consistem de raciocínios em que o jogador precisa separar as informações relevantes das irrelevantes, combinar duas ou mais informações isoladas para formar algo novo e comparar uma informação nova com uma adquirida no passado. É nessa categoria que vamos encontrar desafios como os famosos puzzles, como também problemas matemáticos, de memória, charadas, quizzes, objetos escondidos e alguns desafios espaciais, como um labirinto em que você precisa encontrar a saída. Existem diversos tipos de puzzles. Os que usam a lógica formal são aqueles dedutivos, em que a definição do próprio puzzle explica como ele deve ser solucionado. Em Candy Crush, você primeiro identifica os doces, separa as informações relevantes e executa as melhores ações. Em A Little to the Left, o objetivo é organizar os objetos em uma ordem específica, portanto você passa a combinar objetos antes isolados. Esses puzzles permitem a manipulação de objetos para o jogador experimentar possíveis soluções até ter uma percepção clara sobre ele. Outros tipos podem exigir um conhecimento factual ou externo, como um puzzle de palavras ou mesmo quizzes que pergunte sobre um fato histórico ou uma personalidade. Dentro de um jogo, em que essa seria só um dos desafios e não o principal, é necessário pelo menos ter a possibilidade do jogador encontrar essa informação. Exigir que o jogador saiba previamente uma informação externa para conseguir vencer, certamente vai ser considerado um design injusto. Desafios matemáticos aparecem com frequência envolvendo probabilidades, como lançar de dados em RPGs de mesa como Dungeons and Dragons. Considerar bem suas chances contribui para o seu sucesso. Objetos escondidos são usados nos jogos modernos como um desafio extra, em que o jogador que decide explorar com mais calma consegue descobrir, por exemplo, uma área oculta que te dá uma recompensa, como em Super Mario Odyssey. Mas para isso é preciso dicas, pistas, especialmente se for um desafio essencial para o progresso. Esse design aparecia muito em jogos antigos, mas na maioria das vezes sem qualquer dica, o que virava mais uma caça ao pixel para saber onde se encontrava a entrada de uma dungeon, por exemplo. Esse design de tentativa e erro não é muito divertido. Desafios de insight e desafios analíticos podem se confundir em alguns casos, até porque todos os desafios têm um grau analítico de forma geral. A diferença principal entre os dois é que enquanto os de insight aparecem em ambientes estáticos, os analíticos vão envolver raciocínios em um ambiente dinâmico com eventos imprevisíveis. Por exemplo, a interação com uma inteligência artificial como um inimigo. Agora, para entender como esses desafios são equilibrados em termos de dificuldade, que é um aspecto que contribui para o jogador não se entediar pelo desafio ser fácil demais, ou se frustrar por ser difícil demais,
recomendo que assista ao meu vídeo sobre dificuldade. Eu deixei o link no card aqui acima. Mas seguindo em frente, vamos entender melhor como desafios se relacionam entre si durante o jogo. A maioria dos jogos vai incluir diferentes tipos de desafios e eles podem ocorrer simultaneamente. O maior desafio geralmente vai ser vencer um level ou o próprio jogo. Para fazer isso, pode ser que o jogador precise, no primeiro level, encontrar uma chave do portão principal e depois enfrentar um chefe. E durante esse level, ele tem que atirar e derrotar um grupo de inimigos, resolver um puzzle e finalmente descobrir o ponto fraco do chefe para também derrotá-lo. Temos então 3 níveis de desafios. O nível alto, que estabelece a condição de vitória, o nível intermediário, que normalmente agrupa as condições de progressão, e o nível baixo, que é composto pelos desafios que listamos agora há pouco. Esses níveis formam o que o professor de Game Design Ernest Adams chama de hierarquia dos desafios. Todos os desafios do nível baixo são chamados de desafios atômicos, no sentido de serem indivisíveis. Enquanto os de nível acima podem ser qualquer coisa que o designer quiser, são os atômicos que conseguimos categorizar e listar, como já fizemos. Em uma estrutura simples, o jogador vence um grupo de desafios atômicos para vencer um desafio intermediário, e ao vencer um grupo de desafios intermediários, ele vence o principal e ganha. Entretanto, essa estrutura fica mais interessante quando consideramos desafios explícitos e desafios implícitos. Isso significa que para o primeiro o jogo vai instruir o jogador e para o segundo ele precisa descobrir por si mesmo. O jogador sempre vai estar mais atento ao que ele está enfrentando no momento imediato, ou seja, se ele precisa matar inimigos, resolver um puzzle ou passar por um obstáculo. Todos do nível mais baixo. No início, esses desafios são geralmente explícitos porque envolvem um tutorial. O nível mais alto precisa ser reforçado e explícito, já que o jogador tem que saber o porquê ele está fazendo tudo aquilo, o que deve conquistar ou onde chegar. Afinal, é a condição de vitória. Agora, o nível intermediário é o que permite ao jogador fazer mais escolhas quando construído de forma implícita, ou pelo menos sem uma sequência pré-definida. Vamos entender melhor analisando o início de uma missão do jogo Dishonored. A segunda missão do jogo consiste em assassinar o líder religioso Campbell. Esse é o desafio de alto nível nessa missão, o de vitória. Quando o barco atracar, Corvo vai receber o primeiro desafio intermediário, que é atravessar uma parede de luz, que é uma máquina que bloqueia uma passagem com eletricidade. Nessa primeira parte, o jogador se depara com diversos desafios atômicos. O lugar está cheio de guardas, então ele pode ser criativo com táticas para passar tanto despercebido quanto eliminando cada um deles. A escolha é sua. Avançar sobre um guarda no momento certo, sem que ele te veja, é um desafio de sincronização. Atirar à distância com a besta, um desafio de precisão. Usar uma combinação de controle, por exemplo, utilizar o Blink, uma habilidade que teleporta o corvo, junto com um pulo para alcançar alguns lugares, é um desafio de combinação de movimentos, ou mesmo um desafio de reação caso seja descoberto. Perceba que o jogo poderia simplesmente ter apontado o desafio de maior nível e não ter mencionado nada a respeito dos intermediários. Assim que o jogador assumisse o controle de corvo, ele exploraria o level até cumprir seu objetivo principal, mas não existe certo ou errado nesse caso. A decisão foi deixar explícito porque faria o jogador digerir melhor as inúmeras possibilidades que o jogo oferece, e é nisso que Dishonored brilha. Ao instruir que o jogador deve passar pela parede de luz, o jogo não diz como. Se fosse uma estrutura limitada de desafios, o jogo poderia impor que você precisasse derrotar um inimigo específico, encontrasse algum item-chave, e esse item desativaria o mecanismo bloqueando a passagem. Mas não é isso que acontece. Para atravessar a parede de luz, o jogador pode escalar os edifícios próximos e passar para o outro lado usando a habilidade de teleporte, pode encontrar uma passagem alternativa nos becos nos arredores, ou mesmo remover a fonte de energia do mecanismo e desativar a eletricidade. O jogador é livre para abordar esse desafio de maneiras diferentes, como ele avaliar e julgar melhor, e ele é recompensado por isso com a vitória. É claro que essa é uma situação que depende do tipo de jogo. Jogos mais simples e lineares não vão oferecer tantas possibilidades assim, porém a lição aqui que é importante. Um bom design permite que o jogador analise
planeje e execute o curso de ação que ele escolher. Alguns planos são bons e outros são ruins. De qualquer modo, isso só é possível se houver mais de uma maneira de se vencer. Então também os jogos simples precisam encontrar meios de fazer isso. Trazer a implicidade é um elemento que contribui para essa liberdade. Do contrário, a experiência não vai ser o jogador descobrindo como vencer, vai ser ele tentando adivinhar a mente do designer, como o designer quer que ele vença. É bom lembrar que essa liberdade não significa deixar o jogador perdido intencionalmente. Uma coisa é ensinar sobre o desafio, outra coisa é ensinar passo a passo como vencê-lo. Terminamos mais um vídeo e se você chegou até aqui comigo, eu deixo meu muito obrigado. Recomendo de novo que assista aos vídeos que deixei no card acima, pois eles só têm a complementar o assunto. Vou ficar ainda mais grato se você deixar o seu gostei e se inscrever caso ainda não fez. Um abraço e até a próxima.